Olá, meus amigos, vamos falar sobre a lição número 7, a parte do domingo. Inicialmente eu quero parabenizar todas as mães, Deus abençoe assim grandemente, que haja uma bênção de amor, paz, compreensão e que Deus possa abençoar cada uma das mães. São pessoas maravilhosas, cada uma com seu estilo de amar, mas todas elas envolvidas naquilo que se chama maternidade. Deus abençoe grandemente. E as mães são possuidoras de grande fé, porque as mães têm fé no que os seus filhos serão sempre assim bons, alguém na vida e logicamente pessoas que assim vão honrar o bem. Deus abençoe então os filhos e que os filhos honrem as mães. Hoje o estudo é sobre a fé que Abraão possuía. Fé não é algo rotineiro, fé não é algo que acontece no estalo. Fé é convivência, fé significa a pessoa ter relacionamento. O grande equilibrista Blondin, que também foi um homem que fazia muitas assim, ações e muitos shows sobre ele se mandava prender dentro de uma caixa, jogá-lo no fundo do mar, ele saía daquela caixa, amarrado com correntes. Era um homem assim de 1000 peripécias. E um dia ele resolveu atravessar as cataratas do rio Niágara, assim, em cima de um fio de aço. Ele pediu para uma empresa colocar o fio, e ele então atravessou assim, se equilibrando, foi aplaudido por uma multidão. De repente ele falou assim, agora eu vou atravessar este fio com um carrinho de pedreiro e com uma pessoa dentro do carrinho. Quantos acreditam que eu posso fazer isso? A multidão ovacionou, a multidão bateu palma, havia um homem na frente que estava muito entusiasmado. O senhor acredita que eu vou fazer isso? Perguntou Blondin. O homem disse, claro que eu acredito, já viu o senhor fazendo? Então o senhor acredita mesmo? Tenho certeza que o senhor vai fazer. Então é o seguinte, entre o senhor dentro do carrinho, eu vou levar o senhor. O homem desapareceu no meio da multidão. Blondin disse, sabe por que ele fez isso? Porque ele não me conhece pessoalmente. Mas tenho aqui alguém que me conhece. Tem fé em mim. Chamou o filho de 12 anos e disse, filho, você vai comigo? Ele disse, claro, pai, eu vou. Entrou dentro do carrinho o filho e ele levou o filho até o outro lado e voltou. Impressionante a fé daquele filho, assim, na habilidade do pai. Fé, então, tem que ter convivência. Abraão tinha convivência com Deus. Por isso, quando Deus conversou com Abraão, ele teve plena certeza de que Deus iria cumprir todas as coisas que estavam prometendo. A pergunta de número 1 diz o seguinte, diante das promessas divinas, como Abraão mostrou sua fé? O que Deus pediu que Abraão fizesse com um sacrifício para confirmar a aliança? O texto bíblico está em Gênesis 15, diz o seguinte, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me hás de dar? Pois eu ando sem filhos ainda, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Será ele o meu herdeiro? Então o Senhor Deus o levou para fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Então disse Deus a Abraão, assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi considerado como justiça. Disse mais o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, como assim, eu sou o Senhor teu Deus que te dou essa terra para herdá-la. De maneira que você vai fazer agora um sacrifício. Verso 9, então disse, toma uma bezerra de 3 anos, toma uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, toma também uma rolinha e uma pombinha. E trouxe Abraão todos esses animais diante do Senhor. E partiu-os pelo meio, e colocou cada parte, uma de frente para a outra, mas as aves não cortou, não partiu. Porém, enquanto estava ali aqueles cadáveres, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abraão as enxotava. Verso 12, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e uma grande escuridão caiu sobre ele. Então disse o Senhor a Abraão, de certo que a tua descendência será peregrina em terra estranha, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação que vai escravizar o teu povo. E depois o teu povo vai sair com grande riqueza. E sucedeu que, pondo-se o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou entre aquelas partes dos animais cortados. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, para a pergunta, diante das promessas divinas, como Abraão mostrou sua fé?
Que sacrifício Deus pediu que Abraão fizesse e o que simbolizava? Resposta: Abraão ouviu as promessas e viu que tudo dependia de Deus e creu nisto. Deus pediu para Abraão cortar alguns animais em pedaços e colocar as partes uma de frente para as outras, simbolizando Jesus como o Salvador, que se daria para salvar o mundo. O fogo do Senhor passou entre aquelas partes e confirmou a aliança de dar aquela terra aos descendentes de Abraão. Os animais mortos tinham a simbologia da eterna graça de Deus alcançando os pecadores através de Jesus. Os pecadores podiam estar em pedaços ou em vários lugares, mas o Jesus Cristo, o grande Salvador, reuniria todos eles em um só sacrifício, que seria o seu sacrifício na cruz, e mostrava a Abraão que tudo dependia da justiça divina e não da justiça humana. Os sacrifícios mostravam para Abraão que não dependia dele, dependia de Deus todas as coisas. Dependia daquilo que o Senhor iria fazer. Por isso, na hora em que os animais estavam em pedaços, aves de rapina tentavam, assim, bicar aquelas carnes daqueles cadáveres. Essas aves simbolizavam que a nação que sairia de Abraão seria escrava no Egito. Porém, Deus as libertaria e as traria como uma águia recolhe os seus filhotes e os leva para o ninho. Por isso que havia essa simbologia, de maneira que Deus mostrou para Abraão que o povo escolhido que sairia dele seria um povo que habitaria aquela terra. Essa aliança estava selada para sempre, através do fogo do Senhor que passou entre aquelas partes. A fé foi importante na conclusão dessa aliança com Abraão. Abraão acreditou totalmente naquilo que Deus estava fazendo. Devemos acreditar naquilo que Deus faz conosco e nos pactos que fazemos com Deus. Havia um irmão que tinha uma plantação muito grande de cana. E uma manhã viu aterrorizado o fogo que começou numa certa região e que o vento estava trazendo na direção da sua plantação de cana. Ele ficou horrorizado. Colocou-se perto da sua plantação de cana e começou a orar. Ajoelhado, ele orava a Deus dizendo: Senhor, o Senhor é o dono dessa plantação. Eu dediquei essa plantação ao Senhor. Então, Senhor, toma conta dessa plantação e faz o teu nome resplandecer e tua glória ser mostrada. Os vizinhos ficaram em volta, olhando aquele homem ajoelhado diante da sua plantação. O fogo caminhava inclemente. De repente, quando o fogo chegou perto da plantação desse nosso irmão, o fogo mudou de direção, voltando para o lugar de onde viera. E como já havia queimado, o fogo extinguiu-se ali mesmo. Houve um aleluia, um glória a Deus, e os vizinhos ficaram impressionados. Foram até lá e perguntaram como é que isso aconteceu. Esse irmão testemunhou do poder de Deus e da dedicação de sua plantação ao Senhor. Foi um testemunho eloquente e alguns aceitaram servir a Deus a partir desse testemunho. Quando Abraão fez o sacrifício, Deus passou entre as partes. As pessoas que souberam disso testemunharam que o Deus de Abraão havia feito um pacto com ele e que Deus iria cumprir fielmente com toda a certeza. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, página 75, o seguinte: o Senhor escolheu Abraão para cumprir a sua vontade. Ele foi instruído a deixar sua nação idólatra e separar-se dos seus parentes. O Senhor tinha se revelado a Abraão na sua juventude, dando-lhe entendimento e preservando-o da idolatria. Propunha-se fazer de Abraão um exemplo de fé e verdadeira devoção a seu povo, que posteriormente vivesse sobre a terra. Por isso, Abraão se tornou o pai da fé, porque Deus já havia se revelado a ele desde a sua juventude e o preservou da idolatria, mesmo na casa do seu pai, que adoravam ídolos ainda. Deus nos abençoe. Possamos entender que viver pela fé é algo que nós temos que fazer nesses tempos que estamos vivendo. Precisamos de Deus em nossa vida, Deus dirigindo todas as coisas. Que haja uma bênção em cada coração e que a história de Abraão, o exemplo de Abraão, seja assim marcante para a nossa vida, que estamos precisando viver pela fé. E quanto mais nos aproximarmos da vinda de Jesus, mais fé iremos necessitar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos pela fé, como Abraão viveu. Que o Senhor confirme a nossa fé através de atos e fatos que possam testemunhar da glória do teu nome agindo em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos dê um dia feliz, um dia das mães, abençoe nossas mães. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Fique com Deus.
Um beijo para a mãe, filhos. Vamos fazer um chamego nas mães porque elas merecem. Deus abençoe vocês. Obrigado.